Chaves eternas. Ditado por Sananda, aquele que ama, aquele que ensina e serve a seus amados. Prefácio. Saudações fraternas a todos os filhos da humanidade terrestre, eu sou Sananda e não se espantem por eu ter dito humanidade terrestre. Sim, porque há outras humanidades, independente de crerem ou não nesta verdade. Mas não é sobre isso que venho falar agora, venho dizer que entre a vontade de conhecer o espaço e a necessidade de conhecer o átomo, está a urgência em conhecerem a si mesmos. Muitos sábios do passado já disseram a vocês, conhece-te a ti mesmo, mas eu pergunto para quem não sabe conhecer-se, por onde devemos começar? Por isso, venho entregar as chaves eternas da natureza humana. Capítulo 1. Características básicas da consciência humana. O que define o ser humano não é a cor de sua pele, nem sua condição social, nem o mundo em que pertence. Se o indivíduo traz em si mesmo sensação, emoção, sentimento, razão e intuição, trazendo esses 5 pilares, ou melhor, essas 5 chaves, que devem ser abertas por vocês, então este ser é humano, independente do que possa parecer. É natural que alguns utilizem mais uma chave do que outra, o que não se deve fazer é negligenciar as outras chaves por desequilíbrio. Alguns usam mais a razão, outros mais o sentimento, mas uma chave não é oposta à outra e em sua natureza devem todas serem conhecidas. Sim, todas as chaves devem ser perfeitamente conhecidas e controladas pelo ser. Quando se reprime o sentimento ou a sensação ou se despreza a razão, o ser humano está incompleto. Abram essas 5 chaves que faz parte da consciência de vocês e serão desvendados os segredos dos átomos e o funcionamento do universo. Capítulo 2. Intuição. Frequentemente a intuição é a chave mais desprezada pela civilização atual. Os povos da antiguidade conseguiram grandes realizações graças ao conhecimento da intuição. Historiadores hoje se perguntam como foram construídas as pirâmides do Egito. Pois eu os responderei. Os egípcios tinham profundo respeito pela intuição e tinham domínio sobre ela. Esse povo dominou a intuição muito mais do que hoje vocês pensam dominar a razão. A intuição é a chave que liga o ser humano a forças superiores a ele. Felizmente as abnegadas mães terrestres valorizam a intuição, por isso conhecem seus filhos melhores do que os outros. Mas mesmo elas têm um conhecimento vago da intuição. Então vocês me perguntam, como ter domínio sobre a intuição? Eu respondo. Primeiramente, é preciso dar ouvidos à intuição. Ninguém quer conhecer o que despreza. Quando escutarem voz silenciosa nos recônditos da consciência, terão decisões mais acertadas. Por exemplo, quando você está na casa de alguém e sente que deve ir embora, mas não vai. Não demora muito para ocorrer uma briga. Aí você pensa, aí se eu tivesse ouvido a voz da consciência. Mas vocês podem perguntar-me, como saberei o que é intuição e o que é um simples pensamento? Eu respondo, a intuição sempre vem acompanhada de um sentimento muito forte e a voz do pensamento intuitivo é uma voz mais baixa do que a voz dos outros pensamentos. Espero que esta chave seja aberta pouco a pouco. Sei que as mudanças não se fazem do dia para a noite, mas encorajo a vocês, minhas crianças, a abrirem esta chave chamada intuição. Então encontrarão a liberdade, porque também me encontrarão. Capítulo 3. Razão. A razão é uma das chaves mais valorizadas por vocês. Infelizmente, depois da sensação, é claro, nem por isso é a chave mais conhecida e dominada por vocês. Muitos fragmentaram a razão, sim, porque existem 3 inteligências: a inteligência emocional, e aqui não estou falando em sentimentos; a inteligência lógica, muito usada pelos cientistas; e a inteligência transcendental, e aqui não estou falando de intuição. A inteligência emocional não deve ser confundida com sentimento. Essa inteligência é a consciência do porquê estou sentindo e como administrar esse sentimento. A inteligência lógica é a consciência de como a natureza funciona. São conhecimentos como a matemática, química e física. A inteligência transcendental, como já disse, não é intuição, pois não se trata de sentir, e ter a consciência da existência de forças superiores à força de vocês. Não é sentir essa força, é saber de forma lógica como chegar até ela.
Um grave problema é que a razão lógica se sobrepôs às outras, e pensas que ter a consciência das coisas superiores, ou a consciência do sentir, não é razão. Enganam-se, meus queridos. A nova geração que está chegando tem maior domínio dessa chave chamada razão, e também maior domínio sobre as outras chaves. Por isso frequentemente não entendem as novas crianças. Aprendam com elas e a regeneração virá. Capítulo 4. Sentimento. A chave do sentimento é a mais aflitiva para todos os seres humanos. Durante muito tempo vocês aprenderam que os bons sentimentos devem ser alimentados e os maus sentimentos reprimidos ou eliminados, mas isso é impossível. Todos os sentimentos foram colocados em vocês pela grande fonte eterna a qual chamais Deus. Eu só queria entender qual foi de nós que ensinou a vocês que o sentimento da raiva é negativo. Essa dualidade distancia vocês da realidade, minhas crianças. Quantos de vocês que em nome do amor fazem coisas piores do que em nome da raiva, tanto no amor quanto na raiva? E não estou falando de ódio, que o ódio sim é um veneno. E muitos podem estar pensando, mas raiva não é uma emoção. Sim, mas é uma emoção mais próxima do sentimento que vocês conhecem. Mas como eu estava dizendo, muitos em nome do que pensam ser amor, se deixam explorar de maneira absurda entre os sentimentos e emoções que devem ser devidamente conhecidos, não reprimidos, e verão que o ódio é a frequência do amor em polaridade inversa. Conhecendo a raiz do ódio e canalizando essa raiva através de ações criadoras como construções, desenhos, além de devolver ao amor a frequência devida, fazem a criatividade se tornar fecunda. Quando vocês fazem guerras, massacram crianças, matam mulheres, praticam corrupção e fazem toda a sorte de mal que provoca revolta, ao invés de nos revoltarmos, transformamos a nossa indignação em movimento e com essa energia damos formas a outros mundos. Não conto essas coisas para mostrar que sou maior que vocês, porque em um tempo muito distante eu fui como vocês. Relato essas coisas para que tenha consciência do quão longe vocês podem chegar. Capítulo 5. Emoções. A chave das emoções é muito reprimida naqueles que se julgam racionais. Lembrando que a razão é uma chave dada a todos, o fato de uns usarem mais essa chave, não significa que outros não devam desenvolver, mas voltando às emoções, quero dizer que as lágrimas foram feitas para correrem, não represem as lágrimas, mas também quero lembrar que o sorriso também não deve ser reprimido. Os músculos da face humana fazem mais esforço para fazer uma cara feia do que para sorrir. O sorriso renova as energias e dá força às células. Sejam vocês mesmos, sorriem, chorem, e quando a raiva chegar a ponto de fazer vocês quererem destruir algo, usem a chave da razão para destruir o que precisa ser destruído. Por exemplo, se alguém te ofende e você está segurando um copo muito bonito, não quebre o copo, ele é útil. Mas se na sua casa há um móvel que já está velho, a hora da raiva é um bom momento para destruí-lo e fazer dele algo novo. A alegria, por outro lado, também deve ser contida. Muitos em nome da alegria cometem excessos e pior, confundem a alegria com felicidade. Não há emoções positivas e negativas, que isso fique bem claro. As emoções, igualmente como as sensações, são neutras, o que se faz delas definem se são boas ou ruins. Por exemplo, dizem que rir é uma emoção positiva, mas e se você der uma gargalhada de sarcasmo, debochando do seu semelhante? Outros dizem que não é bom chorar, mas aos que choram de alegria. Tenho certeza que com esses exemplos já é possível refletir. Peço que conheçam as emoções usando as outras chaves, principalmente a intuição e a razão. A intuição e a razão são intérpretes do sentimento, da emoção e da sensação. Assim como estas são intérpretes da razão e da intuição. O que a humanidade terrestre precisa fazer é repensar a questão da dualidade e trabalhar para reunir os elementos, porque a humanidade terrestre se julga especialista em separar as coisas, gostam de fragmentar, e isso é perfeitamente compreensível, porque fragmentando as coisas conseguem entender melhor. A questão grave aqui é que muitas vezes fragmentam os elementos de maneira errônea. E aqui estou me referindo a todas as coisas. Outro erro é achar que para separar é preciso levantar barreiras e criar partidos. Por exemplo, um cientista descobriu a lei da gravidade, outro homem de gênio descobriu a evolução das espécies e homens de fé receberam revelações do alto. O que fez então?
Separou-se o sacerdote do cientista e criou-se o partido da fé e o partido da razão. Separar para entender é compreensível, mas separar da forma que fazem erguendo barreiras é nocivo à evolução de todos vocês. E vocês podem estar pensando para que falar essas coisas em um capítulo da emoção. Eu explico. A emoção e o sentimento, dirigidos pelo orgulho, são a razão da separatividade e da fragmentação equivocada. Não digo com isso que existem sentimentos e emoções negativos. A falta de conhecimento dessas chaves provocam toda essa confusão. A dualidade para mim já não faz sentido, porque vejo as coisas do alto. Então eu digo que os conhecimentos, aliados ao bom uso das chaves eternas, vai mostrar que a unidade é o destino desse universo separado porque está em desenvolvimento. Capítulo 6 Sensações. Como eu já disse acima, as sensações são as mais valorizadas, mas por causa da dualidade e pela falta de domínio da chave sensação. É a chave que tem dado muitos transtornos, principalmente na área familiar. Como eu já disse, a dualidade faz vocês pensarem que a dor é ruim e o prazer é bom. Sim, porque essas são as sensações básicas, as demais sensações derivam dessas duas. A sensação de frio, calor, de tocar um algodão ou a ponta de uma agulha, são todas medidas pelo termômetro prazer e dor. Muitos dizem: a dor é ruim, mas uma pessoa leprosa, quando bate a ponta do pé e quebra o dedo mindinho, não sente quão amiga seria a dor neste caso. Outros em nome do prazer cometem muitos excessos. Neste caso, o prazer é inimigo. A fonte criadora em sua infinita sabedoria e amor, colocou a dor e o prazer em seus devidos lugares. O bom e o ruim na interpretação de crianças certamente será mal interpretado pelo egoísmo e pelo orgulho, mas eu direi a vocês: bom é tudo aquilo que contribui para o progresso, é tudo aquilo que colabora para a marcha da evolução. Todas as coisas que provocam estagnação. Sim, porque retrocesso é contra a lei universal. Por isso, não pensem que as coisas retrocedem. Se contempla o caos, não te deixe levar pelo desespero, porque a aparente destruição é para a construção de algo novo. Pensam vocês que o presente momento é pior que a Idade Média? Mas quanto caos foi preciso e quanta revolução foi necessária para terem o conforto de hoje? Muitos podem perguntar por que falar de progresso em um capítulo que fala de sensações. Eu respondo: querem saber se estão progredindo ou fracassando? Imaginem as sensações que sentiram as vítimas da Inquisição e as sensações que desfrutam hoje. E a chave da razão responderá a você se o progresso do planeta não se faz a cada nova era. O caos de hoje é o prenúncio de um novo tempo que virá. Os velhos paradigmas serão quebrados e as futuras gerações vão comentar a respeito deste tempo, da mesma maneira que vocês fazem comentários da Idade Média. Amados, valorizem toda sensação, aprendam com todas elas, digam não à estagnação e confiem no meu amor. Capítulo 7 Pensamentos. Os pensamentos dirigem a vida material através da vida mental, mas os pensamentos são uma potência pouco administrada de todos vocês. Poucos são aqueles que sabem controlar essa potência, o mundo mental. Sim, digo mundo, pois é uma dimensão dentro de vocês, que precisa ser bem conhecida, porque o mundo mental dirige a vida de cada ser. Os pensamentos são a combinação das ideias e dos sentimentos vindos da consciência, que plasmam no cérebro imagens, sons, perfumes e sensações, e é como eu já disse, as ideias e os sentimentos são da consciência, a junção desses dois elementos é que forma no cérebro as imagens, sons, etc. A consciência dirige o cérebro, não é gerada por ele. O cérebro é o intérprete do espírito, assim como os olhos interpretam a luz, mas é o cérebro quem vê. Por isso, peço gentilmente que tenha bons pensamentos. Para vocês, minhas crianças, não é possível parar o fluxo do pensamento assim que desejarem, mas comecem analisando seus próprios pensamentos. Os pensamentos inúteis e os pensamentos negativos devem ser eliminados do seu mundo mental. Povoem a mente com pensamentos úteis ao progresso moral e físico de si mesmos e dos outros. Se você começa a pensar em uma cena e ela faz com que se sinta mal, mude seu pensamento imediatamente. É o sentimento que determina o grau de pensamento. Se pensam em uma cena que faz com que se sintam realizados e felizes, então procedei com esse pensamento.
Outro favor eu peço gentilmente: se você tem um problema com seu semelhante, não imagine a discussão previamente, calculando as palavras que dirá para oprimir seu irmão, ou calculando o que deve fazer, mesmo porque na situação real você não sabe o que vai ser dito a você ou o que vai ser feito. Quando você cria uma cena ensaiando defender-se, se prepara para algo, e quando na realidade acontece outra coisa, fica desarmado. Peço que não se preparem, apenas confiem quando algo negativo acontecer, usem a chave da razão e no momento da dificuldade saberão o que fazer. Se a chave da razão não for suficiente para as situações difíceis, use a chave da intuição e a solução virá de nós. Capítulo 8 Palavras. Assim como os pensamentos são o resultado das ideias e sentimentos do espírito, as palavras são vibrações sonoras intérpretes do pensamento. Por isso eu digo, as palavras também são uma das chaves eternas, são vibrações sonoras que ancoram a energia de cada ser no ambiente em que se encontram. O elemento na natureza mais maleável para a absorção de energias é a água. A água é um elemento que se transforma rapidamente com a influência de cada energia. Lembro que o corpo humano também é constituído de água. As vibrações sonoras que conheceis como palavras, ancoram no ambiente ideias e sentimentos. São energias que influenciam as células e o ambiente. Usem as palavras para progredirem, consolem quem não tem consolo e se em algum momento não sabem o que dizer, então meus queridos, peço que não digam nada. Como já disse, a raiva é um sentimento neutro, mas enquanto vocês não têm domínio sobre ela, não ancorem essa energia com vibrações sonoras das quais irão se arrepender. O silêncio, em muitos casos pode restaurar e até mesmo salvar vidas, se as palavras são vibrações sonoras do pensar e do sentir, então, vibrem no bom pensar e no bom sentir. Capítulo 9 Ações. As ações igualmente são a manifestação física das ideias e dos sentimentos. Basicamente existem dois tipos de agir: a ação construtora ou criadora e a ação destruidora ou renovadora. Todas as ações derivam dessas duas finalidades. Com as ações se constroem ou se mantém o que foi construído, ou se destroem renovando o que foi destruído. Que o destruir e o construir sejam para o progresso moral, físico e intelectual. A construção e a destruição igualmente são neutras, a questão real é o que se está construindo ou o que se está destruindo. Frequentemente vocês, minhas crianças, constroem o que se devia destruir e destroem o que se deveria construir. Por isso as primeiras chaves eternas devem servir de bússola para bem usarem essas últimas chaves. Constroem-se armas e a única finalidade delas é a destruição do ser vivo. Ora, o ser foi feito por nossa vontade, os seres desse pequeno mundo são nosso projeto. Respeitem nosso trabalho, cuidem de todos os seres vivos, peço gentilmente que repensem seu modo de destruir. Olhem a natureza que é sábia no destruir, só destrói quando a finalidade é a renovação. Peço, meus amados, que antes de construir ou destruir qualquer coisa, construam dentro de si mesmos uma nova consciência, abrindo as chaves eternas para que encontrem o caminho que leva até nós, e este pequeno mundo se tornará o paraíso que vocês esperam. Considerações finais. Meus amados filhos, peço que estudem as chaves eternas, peço que recebam essas palavras que foram escritas como um presente para expandir a consciência de todos vocês. Saibam que são alvo de meu amor, independente das condutas que tenha tomado. Não enxergamos a Terra como uma praga no sistema solar, não enxergamos o ser humano como a pior criatura. Olho para vocês como criancinhas mal educadas que clamam por orientação e disciplina, e infelizmente, aceitam qualquer coisa que possam abraçar. Não sejam desesperados, não se deixem manipular por qualquer instrução. As instruções aqui contidas são universais, para todos os credos e para os incrédulos. Não me prendo a histórias pessoais, porque o todo para mim é importante. Amo os sábios da terra e os ignorantes, os trabalhadores e os ladrões. É claro que o crime é repudiado por mim, mas o criminoso está sob minha tutela, e essas chaves são para a regeneração de todos. Peço que compreendam que quanto menos chaves eternas o ser humano sabe dominar, mais mau ele é. Ensinem minhas crianças perversas a abrirem as chaves eternas, e a luz derramada sobre os espíritos dessas crianças rebeldes os fará melhores dos que aqueles que vocês julgam melhores.
Deixo vocês com essa instrução oferecida com amor, abram esse presente todos os dias. Paz e luz. Sananda.